Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. É com muita alegria que eu quero testemunhar a minha vida, falar o que Deus fez na minha vida desde o início, desde o início da minha vida, desde quando eu era criança, amém? Meu nome todo, na verdade, é Wanderson Almeida do Couto, amém? As pessoas perguntam muito para mim, mas seu nome é Trovão mesmo? Não, meu nome não é Trovão. Trovão foi um apelido que eu recebi de um ex-pastor meu. E eu pregava muito, eu gostava muito de glorificar a Deus, eu tinha a voz muito grossa. E toda vez que eu começava a pregar na igreja, eu estava naquele primeiro amor, né, no início. E eu lia muita Bíblia, passei noites lendo a Bíblia, irmão. Eu buscava muito sabedoria na Bíblia. E durante toda a minha caminhada, eu passava a noite lendo a Bíblia. É interessante que eu não entendia nada na Bíblia. Eu não entendia nada na Bíblia. Eu lia a Bíblia e não conseguia entender nada. Mas Deus foi fiel comigo. Por que Deus foi fiel comigo? Porque eu comecei a jejuar. Eu comecei a ler a Bíblia e jejuar e pedindo a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Em cada livro da Bíblia, eu começava a ler Gênesis, eu fazia um jejum. Senhor, me dá sabedoria no livro de Gênesis. Eu ia ler Mateus, Senhor, me dá sabedoria no livro de Mateus. E durante muito tempo eu busquei isso. Durante muitas noites eu busquei isso. Então o meu nome, Wanderson Almeida do Couto, amém? Trovão só foi um apelido, que eu recebi esse apelido já tem muitos anos. Eu começava a pregar, não queria parar. E aí os irmãos, rapaz, o irmão Wanderson só faltou pregar a Bíblia toda. Aí certa vez, num culto cheio, meu ex-pastor, ele falou assim, tem um jovem aqui, que eu era bem novo ainda, né? Que ele parece até um trovão. Quando ele começa a pregar, ele é um trovão. Aí pegou, todo mundo me chamava de Trovão. Todo mundo me chamava de Trovão. E pegou, amém? Meus irmãos, eu sou filho da irmã Célia, que é crente. Minha mãe, hoje eu ganhei ela para Jesus, já tem anos. Logo quando eu me converti, a minha mãe voltou para Jesus, que ela viu a transformação que Deus fez na minha vida. Minha mãe tem 4 filhos, desses 4 filhos eu sou um, né? Minha mãe casou, nova, teve 4 filhos com meu pai, sendo que meu pai veio a falecer. Meu pai faleceu com 28 anos de idade, infarto fulminante. Ele infartou e morreu. E minha mãe agora com 4 filhos, 4 crianças pequenas, desesperada. Como que vai criar 4 filhos pequenos, foi um atrás do outro, diferença aí de 1 ano, 2 anos de idade, diferença de um para o outro. E meu pai, ele vem de origem da macumba, ele vem da Umbanda. A minha falecida avó era mãe de santa. Então os filhos tudo era da Umbanda. Minha tia, mãe de santa, meu primo, pai de santo. Meu pai, ele também não foi pai de santo, mas cresceu na macumba, né? E a minha mãe não gostava disso na época, né? E minha mãe, então, sozinha com 4 filhos, minha mãe conheceu um rapaz, né? Conheceu um rapaz que a família toda cristã da Assembleia de Deus. Ele estava desviado e minha mãe conheceu Jesus através dele, né? Ele ajudou a criar a gente. Isaías, o nome dele. Ajudou a criar meus irmãos. E minha mãe conheceu Jesus através dele. Minha mãe começou a caminhar para a igreja. Minha mãe se batizou. E minha mãe levava a gente. Eu fui criado praticamente na igreja. Eu era bem criança. Participei do grupo de criança da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Nova Iguaçu, no bairro Chacrinha. Minhas irmãs participaram também, meu irmão. Minha irmã se batizou, foi a primeira a se batizar. Na época eu não me batizei porque não tinha idade ainda, era muito novinho. E
a minha vida é um milagre. Porque desde criança o diabo tentou contra a minha vida. Eu estava brincando com um prego, era bem criança, bem novo. Eu brincando com um prego, coloquei o prego na boca e engoli aquele prego. Engoli o prego. Minha mãe ficou desesperada, achando que eu ia morrer, me levou no médico. Os médicos bateram chapa, raio-x no meu peito, para ver onde estava o prego. E toda vez que minha mãe me levava no médico, o prego estava numa posição diferente. Parece que o prego andava por dentro de mim. E o médico falou que eu corria o risco de vida, que eu poderia morrer. E disse que tinha que me operar. E minha mãe começou a ir para a igreja nessa época, começou a frequentar a igreja, chegou a se batizar na Assembleia de Deus na cidade de Mesquita, Baixada Fluminense. E ali tinha 2 homens de Deus que eram usados por Deus, pastor Roberto e pastor Luiz, eram homens de oração. Minha mãe chegou na igreja, explicou para os pastores que eu corria risco de vida, que eu tinha que fazer uma cirurgia para retirar o prego que estava dentro de mim. O pastor Luiz, pastor Roberto ali me chamou, me colocou ali no meio de uma roda, mandou os irmãos fazer uma roda, todo mundo fizeram uma roda ali, uma corrente de oração. Ele começou a orar pela minha vida. E no momento que ele orava, ele teve uma visão, ele contemplava um anjo descendo do céu. E esse anjo trazia com ele um bisturi de ouro, tesoura de ouro, aquelas navalhas, tudo que os médicos usam para fazer uma cirurgia, era tudo de ouro. E nesta visão o pastor contemplava o anjo me abrindo aqui bem no meio do peito. Ele abriu no meio do peito aqui assim, tirava aquele prego de dentro de mim. E minha mãe me levou para o hospital porque eu tinha que bater outro raio-x antes da operação, da cirurgia. E o médico começou a bater raio-x, bateu chapa de mim, me virou para um lado, virou para o outro, tentando ver aonde estava o prego. E o médico não achava, o raio-x não conseguia mais detectar aquele prego. O médico olhou para minha mãe sem entender disso, o prego sumiu. Acredito que deve ter saído pelas fezes. Mas minha mãe sabia que Deus tinha mostrado para o pastor um anjo descendo do céu. E me abria por dentro e tirava o prego de dentro de mim. E assim, meus irmãos, eu fui curado. E eu comecei a crescer na igreja. E desde criança eu dizia que, quando minha mãe perguntava para mim, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, eu quero ser um pastor. Eu lembro que eu ganhei uma gravatinha e eu fiquei todo feliz com aquela gravatinha. E quando eu orava, eu batia o pezinho assim, ó. E orava muito pelo meu tio que era paralítico. E sempre que eu ia na casa da minha avó, eles pediam, ora pelo teu tio. E eu colocava a mão na cabeça dele e orava. E o que aconteceu, meus irmãos? Na minha adolescência, que foi a fase mais difícil da minha vida, eu me afastei da igreja. Eu me desviei do evangelho. A minha mãe se desviou do evangelho. Meus irmãos, tudo se desviaram do evangelho. E o diabo tentou destruir minha família. Tentou destruir minha vida. Tentou destruir o meu sonho que eu tinha de ser um pastor quando eu crescesse. E eu comecei a dar trabalho para minha mãe. Comecei a ficar um menino rebelde. Repeti a 4ª série 4 vezes. Faltava aula. Ia pro flip. Ia pro shopping. Comecei a dar muito trabalho na escola. Tinha dificuldade de aprender as coisas. E o inimigo começou a lutar contra a minha família. Minha mãe se afastou do evangelho. Minha mãe abriu um bar. E eu tive vários problemas com a minha família. O inimigo colocou no meu coração que eu era revoltado, que ninguém me amava, que minha mãe não me amava. E eu sentia falta de ter um pai, que meu pai morreu com 28 anos de idade, infarto fulminante. E eu comecei a ficar um menino, um adolescente, revoltado com a vida. Comecei a dar vários trabalhos para minha mãe. Comecei a frequentar bailes de briga no Rio de Janeiro. Frequentar a escola de samba. Comecei a beber escondido. Comecei a fumar escondido da minha mãe.
tudo que eu fazia de errado eu fazia escondido. E com isso eu comecei a fazer um monte de coisa errada. Eu comecei a pinchar, subia na escada das pessoas para pinchar. Tive livramento de morte. O Satanás tentou me matar, tirar minha vida algumas vezes. Já caí da porta do trem, me acidentei, quase perdi a minha perna. Já tomei mata-leão em briga de baile funk, quase morri. Fiquei desacordado, o oxigênio parou de subir para o cérebro. Fiquei alguns tempos desacordado, meus amigos acharam que eu tinha morrido. Já corri de polícia, porque estava pinchando, fazendo as coisas erradas. E eu achava que a vida não tinha nenhum valor. Eu achava que todo sofrimento meu ocupava a minha mãe. Uma vez eu falei para minha mãe que não tinha pedido para me nascer. Que eu era dos meus irmãos, eu fui o que mais deu trabalho. E eu fui crescendo com essa revolta, pensava em tirar minha própria vida. Quantas vezes eu pensei em dar um fim na minha vida, achando que para minha vida não tinha mais jeito, achando que para minha vida não tinha mais esperança. Algumas vezes eu tentei dar um fim na minha vida. Algumas vezes eu pensei que para mim já estava tudo acabado. Às vezes eu pensava, parava para pensar, por que tanto sofrimento, por que minha vida era daquele jeito. E a minha mãe sempre foi uma boa mãe, uma boa pessoa, nunca deixou faltar nada para mim e para meus irmãos. Mas o inimigo colocou no meu coração que minha mãe não me amava. O inimigo colocou no meu coração que eu não valia nada. Eu brigava com meus irmãos, não tinha paz na minha casa. Uma vez eu fugi de casa, pulei o muro da minha casa, fugi, não queria mais voltar para casa. Fui para casa do meu primo. E algumas vezes eu pensei em dar um fim na minha vida. Algumas vezes eu pensei em acabar comigo. Achava que a vida não tinha valor. Eu procurei paz aonde não existia. Procurei alegria aonde não existia. O mundo é passageiro. O mundo é uma mentira. Talvez você está aí sofrendo, pensando até em se matar, como eu pensava. Achando que para a tua vida não tem valor, achando que a tua família não te dá valor, que as pessoas não te dão valor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você é precioso para Jesus. Você é precioso para Deus. Deus, ele tem algo grande na sua vida. Deus, ele pode mudar a sua vida, ele pode transformar o teu coração. Ele pode fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Basta somente você crer. Basta somente você abrir o teu coração. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, nas horas que eu achei que eu não ia conseguir, Deus, ele mudou a minha história, mudou a minha vida. E com 18 anos de idade, eu não queria ser cristão. Eu não queria ser crente. Na minha idade aí de 16, 17 anos, eu fui para Guarulhos, para São Paulo. Eu estava muito oprimido, eu estava muito mal. Eu fui visitar minha tia. E a minha tia era mãe de santa. Eu conversei com ela, expliquei o que eu estava passando, o que estava acontecendo na minha vida. E a minha tia mãe de santa, né? Ela disse assim, ó, o que está acontecendo com você é que você tem que fazer o santo que era do seu pai. E aí ela me deu um banho de erva. Ela recebeu lá um demônio lá e começou a falar umas coisas para mim, me deu um banho de amor. E eu me apaixonei por uma filha de santa dela, né? Que eles falam filha de santa. E era uma festa na macumba, tinha bebida, tinha de tudo, tinha mulher. E aí eu comecei a frequentar a macumba, adolescente. E toda macumba que eu ia, o diabo me dava uma mulher. Eu ia numa festa de macumba, alguma mulher se apaixonava por mim. Que no caso é a pombagira que faz isso, né?
Aí eu comecei a frequentar, comecei a ir na macumba, comecei a beber, comecei a participar das festas de macumba. E eu lembro que a minha tia tinha feito um contra-ogum para fechar o meu corpo e coloquei aqui no braço. Ela disse que os guias iam me guardar. E depois que eu passei por aquele processo lá da macumba, minha vida piorou. Eu voltei de São Paulo para o Rio de Janeiro pior. Eu não tinha paz para dormir, não conseguia dormir. Eu tinha medo. Eu não era feliz. Eu chorava. E eu só pensava em me matar. Em fazer besteira. E quase morri de fato. Fizeram uma covardia contra mim, numa briga dentro do baile. No Maracanã uma vez também, negócio de briga de torcida organizada. Ali eu vi que Deus verdadeiramente ele tinha uma obra na minha vida. No meio de uma confusão, muita briga, eu pedi, pelo amor de Deus, me tira daqui, que eu achei que eu ia morrer naquela briga. E Deus me tirou. E eu cheguei aos meus 18 anos, cheio de planos. Eu queria ser militar, queria ser do exército. Eu lembro que uma mãe de santa, ela me enganou, o diabo me enganou. Porque o diabo também entrega a revelação, tá, irmão? Ela me entregou uma revelação ali, a mãe de santa, dizendo que eu ia seguir a carreira militar. Que eu ia ter um futuro brilhante. E era meu sonho ser militar. E o que aconteceu? Eu sobrei excesso contingente. Não fui aprovado no exército para seguir a carreira militar. E o que aconteceu, meus irmãos? Logo no início da minha convenção, que eu voltei para Jesus, foi algo tremendo. Um homem subiu numa torre de alta tensão na cidade de Nova Iguaçu, no ano de 2002. Ele subiu para se matar. Aí eu vi um monte de pessoas indo lá ver o cara se jogar lá de cima. Eu fui também, corri. Vamos ver se esse cara é louco mesmo. Vamos ver se ele tem coragem de se jogar lá de cima. Mas eu fui ali alegre para ver o cara se jogar. A gente está no mundo, não tem amor. E quando eu cheguei ali naquela torre de alta tensão, o bombeiro estava ali, tinha uma multidão ali, os curiosos, todo mundo vendo se o cara ia pular mesmo ou não. Ou se ele ia encostar no fio, que ele ficou bem perto do fio. E tinha um bombeiro orando. Isso no ano de 2002. Olha o trabalhar de Deus, como é que é lindo, como é que é bonito. Aquele bombeiro começou a orar. Orar para aquela pessoa não se jogar, para ele aceitar a negociação, porque tinha um bombeiro ali negociando com ele para ele descer. E o bombeiro começou a orar ali, um homem que era bombeiro, era crente, começou a orar. Irmão, eu vi a nuvem do céu, uma luz, um raio solar, uma luz muito brilhante saindo de dentro de uma nuvem. E eu falei assim, se tu é meu Deus, tira esse homem de lá. Eu olhando para a nuvem assim, vendo aquela luz, algo muito tremendo, muito impactante. E aquele homem, ele encostou no fio. Quando ele encostou, deu uma explosão. Bum! E ele ficou com a mão só agarrado lá na torre. E nisso que deu aquela explosão, ele desceu, irmão. Aquele homem era para ter morrido, ele era para ter sido queimado. Ele desceu da torre todo queimado. Ficou carne viva assim o corpo dele. Mas ele não morreu. E quando eu voltei dali, irmão, eu senti um temor muito grande. Um temor no coração, sabe? E toda vez que eu pensava em ir na igreja, eu passava de frente na igreja, eu ia pro shopping. Eu não tinha coragem, não tinha vontade de entrar na igreja. E em casa eu tinha vontade, mas quando eu chegava na frente da igreja, alguma coisa não deixava eu entrar, o diabo não deixava eu entrar. Irmão, teve um dia que um rapaz que eu conheci ele fumava maconha, era um cara vida louca, e eu vi aquele homem assim transformado. Eu fiquei assim maravilhado, como que pode? Esse homem era vida louca, agora está mudado. E tinha um rapaz que nós brigava muito,
também se converteu. Aí um dia eu estava indo para o shopping, passei na porta da igreja, ele me abraçou e falou assim: quando que você vai vir fazer uma visita para nós? Eu olhei para ele e falei assim: hoje mesmo, agora. Ele, feliz, me abraçou, me levou lá para dentro da igreja. A igreja que eu voltei para Jesus é Comunidade Evangélica na Deus Maior de Lilópolis. E aí eu sentei na igreja, a igreja estava cheia, que era um domingo, e o pastor ministrando, pastor André na época, ele trouxe uma mensagem ali, irmão, parece que ele falou minha vida inteira. E eu comecei a chorar. Eu não chorava. Eu tinha muito ódio no coração, e eu gostava muito de ouvir rap. Raps, apologia ao crime, rap proibido na época. E tinha uma lenda que dizia assim: coração de vagabundo bate na sola do pé. A vida é assim, é viver ou morrer. Eu não conseguia chorar. Eu tinha muito ódio, eu tinha muita mágoa no coração. E ali eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir uma presença muito forte na minha vida. Eu comecei a sentir paz. A presença que eu senti naquele culto eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a ter vontade de chorar muito, comecei a sentir uma paz, sentir uma alegria, coisa que eu não sentia nos baile funk, nas escolas de samba, nos pagodes, coisa que eu não sentia quando eu estava me prostituindo, quando eu estava bebendo. Eu senti algo sobrenatural. O Espírito Santo foi de encontro à minha vida. E naquele momento o pastor perguntou, na hora do apelo, o pastor começou a fazer o apelo: quem quer aceitar Jesus, entrega a tua vida para Jesus. E de repente eu estava sentado ali vendo as pessoas ir lá na frente, começou a passar um filme na minha mente. Começou a passar um filme na minha mente. E eu comecei a lembrar da minha vida, eu comecei a lembrar das baladas, das mulheres, da bebida, do cigarro. Eu falei: se eu aceitar Jesus, não vou poder mais beber, não vou mais poder ficar com as minas, né? Não era assim? E o pastor insistindo ali, eu queria ir, alguma coisa me segurava, o diabo me segurava, o diabo não queria que eu desse um passo para Jesus, que eu fosse em frente. Porque a Bíblia diz em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Irmão, foi uma luta para mim aceitar Jesus. Vou, não vou, vou, não vou. Eu fiquei com muita vergonha também, tímido. E eu todo mundano ali, com roupa mundana. Mas aí, irmão, o Espírito Santo, ele falou mais alto. De repente, quando eu abri o olho, eu já estava lá na frente. Eu estava lá no altar, aceitando a Jesus como meu Salvador, no ano de 2002, no início do ano. Aceitei Cristo como meu Salvador, entreguei minha vida para Cristo, reconciliei, voltei para os caminhos do Senhor. E eu chorei muito. E logo me batizei no dia 5/5 de 2002. Depois que eu me converti, me batizei. Eu me lembro que tinha discipulamento para batismo, e a professora era uma irmã, ela disse para mim: você quer se batizar? Eu falei assim: eu não estou preparado ainda. E ela disse assim: Wanderson, quem prepara o homem é Deus. Abre o teu coração. E de repente, irmão, eu falei: eu vou me batizar. Eu me batizei e eu comecei a buscar a Deus. Todos os dias eu estava no culto, estava na igreja. Eu comecei a orar. Eu comecei a ler a Bíblia. E não entendia nada, mas eu comecei a ler. E tudo foi rápido na minha vida. Eu comecei a buscar muito. E logo no primeiro ano da minha conversão, eu comecei a sentir vergonha das roupas que eu usava. Eu usava a camisa do Flamengo, eu tinha roupa de capoeira guardada, porque eu fui capoeirista a minha adolescência toda. Fui fanático pela capoeira. E a capoeira é de origem satânica, maligna. É uma cultura diabólica. Eu conheço, eu sei o que eu estou falando, eu vim de lá. E eu ainda usava a camisa do Flamengo, usava bermuda, shortinho, dormia sem roupa. Eu comecei a sentir vergonha. A igreja que eu congregava não era de doutrina, era
era uma igreja sem doutrina. Eu, muita vergonha das minhas roupas. O Espírito Santo começou a fazer uma obra em mim. Por isso que eu falo para vocês, irmão. É o Espírito Santo que faz a obra, não foi o homem que fez essa obra na minha vida. Eu joguei tudo fora, joguei camisa do Flamengo fora, joguei minhas roupas de capoeira fora, rasguei as fotos que eu tinha do mundo muito louco, endemoniado, joguei meus tênis fora, joguei tudo quanto é a roupa mundana fora. Aí minha família já pensou que eu estava ficando louco, que eu estava fanático. Eles diziam, você está fanático, o pastor fez uma lavagem, você lembrar na tua cabeça. Minha mãe me chamava para almoçar, eu falava, mãe, não vou almoçar hoje não. Estava em jejum. E aí eu fiz do meu quarto um altar para Deus. Irmão, todos os dias eu lia a Bíblia de joelho. Todos os dias eu orava. Eu não dormia sem ler a Bíblia. E aí eu mudei minhas vestimentas, o Espírito Santo mudou minha vestimenta, comecei a andar ataviado. Comecei a andar de calça, dormir de calça, de camisa social. Comecei a usar terno, gravata, coisa que eu nunca imaginei que ia usar. E aí o que eu fiz? Eu parei de ver televisão. Eu não tinha celular nessa época. Aí eu comecei a me consagrar a Deus. E aí na igreja que eu congregava não tinha doutrina, então o pastor uma vez chegou para mim e falou, você não está sentindo calor com essa roupa? Você agora virou assembleano? Eu falei, não, estou me sentindo bem. Aí eu peguei um tempo e saí de lá, porque eu vi que a forma que eu andava, a forma que eu estava buscando a Deus não estava agradando algumas pessoas lá. E aí eu comecei a pedir a Deus direção, Senhor, me guia, dá a direção de uma igreja para me congregar. Aí eu comecei a visitar um monte de igreja. Eu vi muitas coisas erradas. Eu vi muitas coisas que eu fiquei escandalizado. Só frequentava. Eu buscava Deus em casa, no monte, fui muito para o monte, fiz quase um ano de jejum. Todos os dias eu jejuava. Eu fiquei com o olho fundo, fiquei magro. Eu sentia fraqueza no corpo, tremedeira no corpo. Algumas vezes para tontura de tanto jejuar. Eu jejuei muito, irmão. Durante a minha vida como crente, não namorei. Fiquei 6 anos sem namorada, 6 anos sem mulher. Por opção, eu não queria casar. Eu queria só viver para Deus. Viver para fazer a obra. Apareceu um monte de irmã querendo orar comigo, querendo me namorar, querendo até casar comigo. Presente. Eu ganhava de irmã. Mulheres pediam para me beijar. Na igreja, hein? Irmão, tem muita pombageira dentro da igreja. Mulheres que estão ali só para derrubar homens. Mas graças a Deus nessa época eu jejuava muito, orava muito. As pombageiras caíram por terra. Aí depois eu conheci minha esposa. Temos 13 anos de casado. Conheci ela. Nós oramos 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses a gente oramos. 1 ano e 3 meses nós oramos e, para a glória de Deus, meus irmãos, a gente não se beijou. Nós não se beijou. A vontade era grande, a igreja não permitia onde nós estávamos congregando. E nosso namoro era mais conversa, carta. Aí noivamos e casamos, com a glória de Deus. A minha esposa foi a minha primeira mulher como crente, como cristão. Mas aí eu comecei a buscar muito a Deus nos montes, nas orações, no jejum. Eu queria ser um pregador do evangelho. E aí o que acontecia? Eu comecei a frequentar a Deus Amor, a igreja pentecostal Deus Amor, que eu gostava muito, que lá os irmãos oravam muito na época, né? Na minha época eu orava muito a Deus Amor. E eu fiquei frequentando, orando a Deus, buscando ali em oração. Depois eu conheci a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, o pastor Marco Pereira. E eu gostava muito do trabalho que ele fazia, nos presídios, nas cadeias, nas favelas. Me identifiquei muito com o ministério lá e fui congregar lá, fiquei lá muitos anos. Inclusive eu casei lá, eu cuidei de igreja lá,
trabalhei muito na obra lá, aprendi muita coisa lá, aprendi a fazer a obra, né? E eu queria ser usado por Deus, eu queria expulsar demônio, eu queria curar o enfermo. E aí eu descobri que para o homem ser usado por Deus, ele tem que jejuar muito, orar muito, viver uma vida de santidade, obediência à palavra. Aí eu comecei a fazer isso. Renunciei ao mundo, renunciei aos prazeres da carne, renunciei à vaidade e comecei a fazer campanha de oração nos montes, em casa, na igreja, e pedindo: Senhor, eu quero ser usado, me dá autoridade para expulsar demônio, eu quero curar os enfermos, eu quero pregar a tua palavra. E eu comecei, irmão, a buscar o poder do Espírito Santo. Eu comecei a pedir: Espírito Santo, me enche, usa a minha vida. Aí eu comecei, irmão, a evangelizar sozinho na rua. Eu lembro que eu tinha ganhado de irmão um bolo de folheto, um monte de folheto escrito: a boa semente. Aí eu saí para evangelizar nas ruas de Nova Iguaçu, uma cidade grande no Rio de Janeiro. Comecei a evangelizar mendigo, drogado, homossexual, macumbeiros. Aonde eu ia eu pregava. Comecei a pregar dentro do trem, comecei a pregar dentro do ônibus, comecei a pregar para minha família falava que eu estava doido, estava fanático. Comecei a pregar para os vizinhos, comecei a pregar na escola, eu estudava ainda nessa época, no trabalho, eu pregava para todo mundo. E eu comecei a evangelizar. No hospital da Posse, Nova Iguaçu, foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus. No horário de visita, eu comecei a pregar na fila da visita. Eu era bem magrinho de tanto jejuar, novo, um calor de 42 graus no Rio de Janeiro, eu pregando de terno e gravata, dizendo que Jesus faz milagres, Jesus ressuscita mortos, Jesus cura. E a minha primeira experiência foi quando eu preguei ali, e aí uma família me pediu: ó, faz uma oração pelo parente meu que está lá dentro. E quando nós chegamos lá, irmão, para orar aquele parente ali, estava morto, o homem tinha acabado de falecer. A família chorando muito ali, desesperado. Primeira vez que eu tinha ido no hospital evangelizar, e sozinho. E eu tinha pregado que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, bem lá na entrada do hospital, ali na fila da visita. E eu fui lá e coloquei a mão naquele homem morto. Eu comecei a orar por ele, orei até o Pai Nosso ali, e comecei a orar, e nada do homem ressuscitar. E o homem não ressuscitou. E eu não sabia o que fazer. E as famílias ali chorando, e aquele homem morto, eu orei. E eu novinho, irmão, sem experiência nenhuma, eu olhei para aquela família e falei: ó, que seja feita a vontade de Deus. E aí eu comecei a evangelizar. Todo domingo eu estava no hospital evangelizando. Sábado eu estava no monte orando. E no domingo eu estava em jejum no hospital evangelizando. Aí eu comecei a pregar na rua, comecei a pregar nas bocas de fumo, nas favelas. E Deus foi me levantando. Foi tudo rápido na minha vida. Irmão, tudo vai rápido conforme a sua busca, né? E eu venci. Eu comecei a buscar muito a Deus. Eu busquei muito. Todos os dias era jejum, era oração. Deixa eu contar um testemunho para os irmãos aí que são viciados em masturbação. Eu tinha esse vício quando era do mundo, quando eu não era crente, eu era jovem, tinha o vício da masturbação. Quando me converti, Jesus me libertou. E sabe como que eu venci a masturbação como cristão? Jejum e oração. Toda vez que me dava vontade, toda vez que vinha pensamentos na minha mente, pensamentos do passado, eu repreendia. Aí eu já entrava em jejum: Jesus, queima minha carne, repreende todo espírito de prostituição, joga por terra esses demônios que jogam seta na minha mente. Eu venci. Hoje eu estou 20 anos sem masturbação, 20 anos. E eu fiquei 6 anos sem mulher. Então o primeiro passo para você vencer a masturbação é jejum e oração. E repreender os pensamentos mal. O segundo passo é você se afastar da internet. Porque hoje o caminho mais fácil para a prostituição, para a masturbação, para o adultério é a internet. Tem que tomar muito cuidado com a internet. A internet tem muita coisa que não presta. Irmão, e Deus começou a me usar muito. Eu comecei a pregar. Eu já vi milagres, pessoas se curar de câncer, cego enxergar, mudo falar. Eu vi, Deus me usou por misericórdia.
Eu já vi traficante cair endemoniado com arma na mão, com arma na cintura. Eu já vi muitos mistérios. Fui batizado com o Espírito Santo no monte, orando de madrugada, comecei a falar em língua. Em línguas estranhas, não parava de falar, eu pulava muito, falava em línguas. Foi uma coisa tremenda. E comecei a pregar o Evangelho, por onde eu passava. Comecei a fazer a obra de Deus. Larguei trabalho, larguei tudo para viver pela fé, pela obra. Eu às vezes não tinha uma meia para colocar no pé. Tá, irmão? Até minha cueca minha mãe tinha que comprar para mim. O meu terno era de uma cor, a calça de outra, a gravata de outra. Eu ganhava dos outros. Sapato, eu ganhava dos outros que sapato já ruim, estragado. Eu não tinha condições de comprar, passei muita prova. Viver pela fé não é fácil não, irmão. E eu comecei a fazer a obra, pregar o Evangelho, e Deus começou a cuidar de mim. E eu lembro que nessa época que eu estava fazendo a obra, eu subia muito no monte, Deus usava os vasos e dizia: por quanto vou te levar para outros países? Vou eu soprar o teu nome nos quatro cantos da terra. Eu vejo você viajando de avião com uma mala na mão. As pessoas me entregavam os mistérios. E eu pregando, fazendo a obra de Deus. Deus me levou em 6 países. Já tive em 6 países. Já tive 10 vezes nos Estados Unidos. Já tive na África, já tive em Marrocos, já tive Argentina, Paraguai, Bolívia. E comecei a fazer a obra de Deus. Essa aqui é minha filha, a mais velha, a Israele, né? Pai Senhor, para os irmãos aí que estão assistindo conosco nesta live, participando. Amém. Minha filha mais velha. E Deus foi cuidando de mim como tem cuidado até hoje, irmão. Vale a pena ser crente, vale a pena andar na sã doutrina, vale a pena fazer a obra de Deus com amor. Nunca cobrei para pregar o Evangelho. Nunca. A única coisa que eu estava fazendo errado é que eu vendia DVD, meus DVDs de pregação, e vendia livro, porque eu sou escritor de livro também. Eu tenho bastante, tenho uma biblioteca minha aqui, eu tenho bastante estudo, dedico minha vida aos estudos da palavra. E aí eu comecei a ficar triste, porque uma vez eu estava vindo dos Estados Unidos, eu tinha vendido bastante DVD e livro, eu estava cheio de dólar. E eu não cobrava para pregar, mas eu vendia, comercializava o Evangelho, vendendo livro, vendendo DVD. Aí eu comecei a ficar triste, o Espírito Santo começou a me incomodar, a falar comigo, que isso não era certo, que eu estava indo pelo mesmo caminho que o multipregador estava fazendo, comercializando o Evangelho. Eu me arrependi, falei com Deus assim: Senhor, me dá condições de eu viver sem eu precisar comercializar o Evangelho, sem eu precisar de vender livro e DVD. Que eu vendia livro e DVD para pagar aluguel, sempre morei de aluguel, para cuidar dos meus filhos, da minha esposa. Mas cobrar para pregar eu não cobrava, mas estava errando nessa parte. E aí me arrependi, fiz um voto com Deus ali, nunca mais eu vendi. Peguei meus livros, dei tudo nos presídios, nas cadeias, dei meus DVD e nunca mais eu vendi. Aí Deus começou a cuidar de mim, Deus levantou empresários para me ajudar, Deus levantou pessoas para semear na minha vida, nessa época, né? Aí, eu lembro que um empresário cuidou de mim 6 anos, depois ele não pôde mais me ajudar, eu fiquei desesperado, falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quem vai me ajudar? E não voltei a vender DVD e livro, e nunca cobrei para pregar o Evangelho. Se eu quisesse ter dinheiro, eu tinha muito dinheiro, irmão. Se eu quisesse ser um pastor rico, eu seria. Era só eu cobrar para pregar o Evangelho, era só eu abrir mão da sã doutrina. Era só eu comercializar o Evangelho. Pode ver que hoje quantos pastores têm carro do ano, têm dinheiro, têm casas, apartamento. Tem dinheiro, tem tudo. Por quê? Porque prega mentira, porque cobra para pregar o Evangelho, que comercializa o Evangelho. Mas eu não, irmão. Eu passo minhas provas, passo minhas lutas, passo as minhas dificuldades. Já teve vez de eu não ter nem fralda para colocar nos meus filhos. Não ter dinheiro para comprar um pacote de fralda. Já teve vez. Já teve vez de comer... só tinha macarrão e era pouco. Eu falei para minha esposa: come você e as crianças que eu fico sem.
Passei muita prova, muita luta, muita perseguição, muita inveja, calúnia, pessoas me perseguindo, se levantando contra mim. E eu fiel a Deus. E Deus foi cuidando de mim, como Deus tem cuidado de mim. E pregando o Evangelho nas ruas e cidades, presídios e cadeia. Pregando o Evangelho para tudo quanto é lado, nos lugares mais escuros da sociedade, onde muitas pessoas não querem ir. E Deus tem cuidado de mim, eu louvo a Deus, porque eu tenho uns filhos maravilhosos. Meus filhos são tudo fiel à sã doutrina, são crianças de oração, crianças que me amam, que me respeitam. E eu louvo a Deus, irmão, pela vida das pessoas que têm sempre orado por mim, intercedido pela minha vida, que têm me ajudado, né? No meu centro de recuperação que eu tenho, na minha igreja, nos meus projetos de missões, pessoas que têm ofertado, têm contribuído com o meu ministério, com a minha vida. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, sou muito grato por tudo. Então, meus irmãos, esse é meu testemunho. Eu vivo já há 20 anos servindo a Deus. Larguei o pecado, larguei o mundo. Sou marido de uma mulher só, pai de 5 filhos, com uma única esposa, com uma única mulher. Já passamos por muita luta no casamento. O inimigo diversas vezes tentou destruir meu casamento, mas caiu por terra. E Deus cuidando de mim, cuidando da minha esposa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu projeto. Eu já vi muitos milagres, muita coisa para me contar. O mundo espiritual existe. Eu já vi muitas manifestações de demônios. Já fui muito perseguido por Satanás. Até dormindo, Satanás tentar me matar, lutar comigo dormindo. Eu acordar gritando: o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, Satanás, diversas vezes. Já vi manifestações de demônios terríveis. De agarrar a grade do presídio assim, sacudir, espumar, jogar sangue pela boca. Eu já vi muita coisa no mundo espiritual. Já apanhei do demônio, às vezes me deu um tapa na barriga, invisível. Não tinha ninguém perto de mim. Satanás me bateu na barriga assim, que eu tinha acabado de orar uma pessoa, expulsar o demônio de uma pessoa. O demônio saiu da pessoa, me perseguiu, depois ele foi e bateu na minha barriga assim. Já tive visão no monte orando. Irmão, visões profundas. Então eu vi muitos mistérios de Deus. Então vale a pena, irmão, ser fiel à sã doutrina. Quer ser usado por Deus? Tu tem que renunciar ao mundo, tem que renunciar à vaidade, tem que renunciar às coisas do mundo, à carnalidade, tem que andar na porta estreita, tem que se arrepender de todo pecado, santificar corpo, alma e espírito, não andar como o mundo anda, ser marido de uma só mulher, viver uma vida de oração, de jejum, largar a vaidade, largar a bermuda, as roupas de time de futebol, largar a mentira e viver uma vida de consagração ao Senhor. Aí tu vai ver como é que Deus vai te usar. Mas nunca se exalte, irmão. Quando Deus te usar, nunca se exalte. Agora eu tô vendo aí essa guerra no YouTube. É um querendo ser mais usado que o outro, é um querendo aparecer mais que o outro, é um querendo mais seguidor que o outro. Tem gente aí inventando um monte de coisa. Tem gente aí até soltando o demônio do inferno. Hoje sabe o que tá dando dinheiro hoje, dando fama? Demônio. É só orar. Tem gente que fica caçando demônio para fazer vídeo. E fica ali meia hora, 40 minutos. Fala aí, diabo. Fala. Você gosta de mim? Não. E fica lá. E a gente está vendo, pela experiência que eu tenho, 20 anos trabalhando com libertação, que eu já vi muita libertação, já vi todo tipo de demônio manifestar durante 20 anos. A gente vê que a pessoa está fazendo aquilo ali com intenção de ganhar visualizações, de se aparecer, de mostrar que é usado. Então, os irmãos novos aí que querem ser usados por Deus, nunca siga esse exemplo, nunca siga esse caminho. Seja sempre humilde, simples, e tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não faça nada para ganhar seguidor, não faça nada para ganhar visualizações, para ganhar dinheiro, porque tudo que você faz com intenção de ganhar dinheiro na obra de Deus é pecado. Isso vira maldição. E um dia vai ser cobrado. Então faz tudo de coração limpo, coração puro. Faz com amor, que Deus vai te usar, que Deus vai te honrar. Louvado seja Deus. Deus seja louvado.